Klaus alugou a casa, né, que era um antigo centro espírita, quase no centro da Lapa, que é um bairro em São Paulo. Conta essa história aí pra gente. Nós começamos a crescer ali na garagem e aí não cabia mais na garagem. E as nossas reuniões aí montamos uma diretoria, escolhemos um nome, né? E não tinha nada disso, né? As nossas reuniões eram feitas na calçada, porque era muito pequena a garagem, né? Muito abafada. E aí eu via muita palavra dizendo que aquela casa, onde era um centro espírita muito conhecido na Lapa, um dia ia ser uma igreja. Eu escutava muito isso, desde da minha adolescência. Não, um dia aqui isso aqui vai ser uma igreja. Um dia eu nem me lembro quem falava, mas eu lembro que muitas pessoas falavam para mim. E um dia eu passei lá e estava alugando. Eu falei, sabe uma coisa? Você quer que vai ser uma igreja? Por que não vai ser uma igreja então? Então vai ser uma igreja. Aí fui lá, aluguei. Era um valor que dava pra gente pagar, porque a igreja era bem pequenininha, né? Nessa época não tinha mais do que 30 pessoas, 30 e poucas pessoas, 35. Mas já não cabia na garagem, a garagem era bem pequena, né? E aí a gente alugou. Mas aí foi muito interessante, porque quando a gente alugou, a gente não tinha noção do que tinha lá dentro, né? A gente olhou a casa, assim, era uma casa grande, que daria para caber umas 80 pessoas, assim, né? Que era uma sala conjugada com uma varanda, né? Só que tinha um monte de sinais, de pactos, de coisas marcadas, né? No chão, tintas, assim. E aí eu chamei toda a igreja para limpar a casa. E tinha um rapaz que ele era muito engraçado, queria limpar o chão, né, para tirar as marcas do chão, e ele falava assim, Senhor Jesus tem poder, Senhor Jesus tem poder, Senhor Jesus tem poder. E o cabelo dele ficava de pé. Tudo arrepiado. E aí mas eu ficava só olhando, assim, rindo, porque ele não parava, Senhor Jesus tem poder, Senhor Jesus tem poder, Senhor Jesus me cubra, Senhor, me cubra. Mas ele limpou o chão inteiro, sabe? Muito bacana. E aí a gente ficou ali naquela casa, mas era uma casa muito, muito destruída, a gente não tinha recursos, né? A gente começou sem recursos nenhum, não tinha nenhum tipo de verba, né? Mas ali a gente cresceu até umas 60 e poucas pessoas, e foi um tempo bem gostoso, assim. Mas o mais interessante ali foi a experiência que Deus nos deu espiritualmente, porque às vezes a gente não percebe como tem pessoas que não entendem, né, o posicionamento diante de Deus. Então a maioria das pessoas que tocavam a nossa campainha, porque esse centro espírita entregava muitas cestas básicas. Então eu percebi isso e comecei a entregar cestas básicas. Então as pessoas começaram a tocar a campainha para receber cestas básicas. E era interessante que quando as pessoas chegavam para receber essa cesta básica, eu ia orar por elas para entregar. Então a primeira coisa que eles perguntavam, falavam assim, você dá passe? E eu falava, dou passe para o céu. É um passe para o céu. Você vai aceitar Jesus e você vai ser salvo. E aí quando eu falava isso, às vezes a pessoa se revelava, às vezes Deus falava mesmo. A pessoa falava assim, olha, eu sou diácono, eu sou presbítero. Eu vim da Bahia, eu era pastor. Eu falei, o que você está fazendo? Porque na cabeça dele, ali não era uma igreja, era um centro espírita, né? Então, o que você está fazendo buscando um centro espírita, se você tem Jesus? E ali a gente ganhou muita, mas muita alma de pessoas que estavam assim desigrejadas. Foi aí que eu comecei a entender que o meu ministério era para gente desigrejada, né? Para as pessoas que não saíram da igreja. Que saíram da igreja e ficaram perdidas nessa questão espiritual, que às vezes nem são desviados, né? Alguns são, mas alguns são perdidos, assim, eles não se encontraram em nenhuma comunidade. E aí eu comecei a trabalhar isso. Mas nessa experiência foi interessante porque muitas pessoas chegavam e a gente começou a ter que repreender, né? Repreender espíritos malignos e tudo mais, porque era uma situação que as pessoas iam lá para buscar isso, né? Aí você desenvolveu um ministério de libertação na igreja. Desenvolvi o ministério de libertação na igreja. Foi muito forte, muito tempo, muito forte. Até hoje tem, né, o ministério de libertação na igreja. Hoje todas as pessoas que entram na jornada de membro, aquelas pessoas que nos procuram com problemas assim rescindentes e tal, passa pelo ministério de libertação antes de poder ministrar na igreja ou poder participar de qualquer voluntariado. E isso é uma cultura da nossa igreja já, né? Essa foi a nossa experiência lá na casa, né? Foi uma experiência muito bacana. Agora, nessa jornada, né, de pegar
7, né, e hoje quase 3 mil, cerca de 3 mil pessoas na igreja, né? Compartilha com a gente assim, algumas das grandes descobertas ministeriais que você teve aí. Como é que foram os insights de Deus aí, as marcas aí gostosas aí nessa jornada? Tem várias assim que eu acho que são bem importantes, né? Uma delas são os tetos que a igreja tem, né? A igreja, quando chega a 500 pessoas, por exemplo, ela tem um teto. O Craig Groeschel, né, costuma dizer que Deus tem preferência por igreja de 200 membros, porque é um teto também, né? Passados dos 200 membros foi uma das coisas mais difíceis que aconteceu. Eu tenho eu esqueci o nome dele, do pastor Keller, né? Tim Keller? Tim Keller, ele escreveu um documento muito interessante e ele fala sobre esses tetos. Ele fala do teto de 50, o teto de 100, o teto de 200, 300, 500 e 1000. É muito interessante e ele relaciona o teto à cabeça do pastor. Exatamente. Que tem que fazer uma grande mudança de mentalidade pastoral quando você tem que mudar de teto, né? É muito interessante isso. Exatamente, foi exatamente o que aconteceu comigo. Os tetos vieram e eu não conseguia passar. Por exemplo, o teto de 200 foi bem difícil. O de 60 para 200 não foi tão difícil. Agora, o de 200 foi um dos mais difíceis para passar. O que era difícil nesse processo? Liderança. A liderança, a maneira de você liderar uma igreja de 100 pessoas, por exemplo, você coloca todo mundo ao redor da mesa, você sai depois do culto e leva toda a liderança para comer pizza junto. Então a comunhão é muito boa, comunhão muito próxima. Quando chegar aos 200, mais ou menos, você não consegue mais fazer isso, porque você não vai entrar numa pizzaria com 30, 40, 50, você até entra, mas é um tumulto... Não rende, não produz. Não produz porque o cara está sentado do outro lado da mesa e você quer falar com ele. Eu passei uma batalha muito grande, porque eu reunia, por exemplo, o nosso grupo de pastores passa de 100. Né? Então... E eu sempre me reunia com todos os pastores toda semana, né? E de repente a gente tinha reuniões tremendamente improdutivas. Aí eu tive que fazer uma mudança na minha cabeça para criar o grupo gestor ministerial, onde são 9 pastores que pastoreiam os demais. Mas, cara, para chegar nessa, assim, abrir mão desse contato com esse... Nossa, eu sofri demais, foi incrível. Esse foi o primeiro passo. Quando você chega aos 1000, por exemplo, aí você começa a descobrir isso, que sistemas melhores funcionam, né? Você tem que criar sistemas melhores. Mas até você entender os sistemas melhores, você vai ter que criar uma comunhão dos 200, porque não é mais igual. Então eles começam a reclamar do quê? A igreja não é mais a mesma. Não é que a igreja não é mais a mesma, é que agora tem mais gente. E alguns até começam a torcer para a igreja não crescer. Isso é verdade. Tem várias igrejas que a direção da igreja se revolta, né, com... Eu me lembro que lá na primeira igreja que eu pastoreei, a gente teve um crescimento num ano de quase 50% da membresia e a direção disse, está indo muito rápido, tem que ir mais devagar, porque a gente não dá conta disso aqui, né? Como é que foi? Não dá, está muito rápido, vamos um pouquinho mais devagar e tal, né? O que é triste, né? E como é que você para aquilo que é obra de Deus? Porque ninguém faz isso. Tudo a Bíblia diz que é graça, né? Quem dá o crescimento é Deus, né? Então, como é que você para a obra de Deus? Você não pode parar a obra de Deus, você tem que estar na mão de Deus para fazer andar. Mas que são os gaps? São os momentos de transição.